Ora viva! Seja muito bem-vinda a mais um programa Conversa de Mulher. É sempre um prazer estar aqui consigo, de segunda à sexta-feira, às 15 horas. Eu vou pedir uma bolacha por cada vez que eu digo isto. Uma bolacha? Exato, pode ser uma bolachinha. A nossa Uma produtora não é a rainha das nutritiva. bolachas. É, sim, senhora. Uma nutritiva, que não faça muito mal, que não engorde agora por causa É do aquela que é verão. invisível. Essas é que Exato. não fazem mal. É isto. Mas é verdade, é sempre um prazer estar consigo aqui de segunda à sexta-feira. Hoje temos um programa bastante interessante. Sim, vamos ter duas convidadas, logo dois projetos, histórias de vida, Exatamente. muita conversa. Vamos conhecer em primeiro lugar a Manuela Pereira, que além de autora é... Ghostwriter. A Cláudia adora dizer esta palavra. Ghostwriter. Sabe o que é um ghostwriter? Não sabe? Eu acho que vai gostar muito de saber. Na segunda parte vamos conhecer a Inês Avelar, Fundadora. da Mirística, uma marca de biocosmética vegana. Que a parte do sustentável, a parte da economia circular, estas coisas todas vamos conversar um bocadinho hoje e por esta semana também, porque falaremos também ainda esta semana de alguns eventos nesta área. Não hoje, mas durante esta semana. Portanto, vale a pena estar aí sempre deste lado. E relembrar, antes de entrarmos à conversa, temos sempre que relembrar as nossas redes sociais ao longo do programa. Está sempre a passar em rodapé, mas não sou eu a dizer. Portanto, o Facebook Conversa de Mulheres e o Instagram Conversa.mulheres encontra toda a informação sobre o nosso programa e das nossas convidadas. Desta forma, pode partilhar com os seus amigos das redes sociais e aquelas frases inspiradoras, É verdade. motivadoras. É verdade. Pronto, assim com um fundo todo bonito, corações, às vezes é só um Bem cinzento, rosas, bem rosas. mas são frases muito bonitas que pode tocar na pessoa, portanto é só partilhar. Depois vê ali @conversa.mulheres E tudo aproveita pensado. e vai ver o resto. O que é que tu achas? Pois, não, depois vão ver o resto, porque eles veem a indicação da conversa. Isto é tudo estudado. Depois, para que não perca nada dos nossos programas, temos disponível no YouTube programas completos, 50 minutos, o Olá e o Adeus, tudo dentro desses 50 minutos, e é através do canal Curiarcos TV, playlist Conversa de Mulheres, programas completos. É verdade, então contamos consigo para chegar mais longe, contamos consigo para que os projetos das nossas convidadas cheguem mais longe e por isso mesmo vamos já passar um separador Sim, e sim, receber a sim. nossa primeira convidada de hoje. Até já. Já. E vamos dar as boas-vindas à nossa convidada de hoje. E temos connosco a Manuela Pereira. Olá. Seja muito bem-vinda. Muito bem-vinda. Obrigada. Com três obras da sua autoria, Sim. mais de meia centena de obras escritas como ghostwriter Olá, Dora. e mentora de dezenas de autores. Verdade. Espetacular. É verdade, ela. Certinho. Estávamos aqui a comentar isso antes de Sim. começar o programa, não é? É verdade. É uma profissão que não é, em Portugal ainda, que não é muito reconhecida ainda. Acho que as pessoas até ainda não sabem muito bem o que é o que significa. ghostwriter. O ghostwriter, Os exatamente. mais antigos vão se lembrar Ghostbusters. É, mas as pessoas não sabem. As pessoas não sabem ainda. Quando eu digo escritor fantasma, o ouvido fica mais atento. Mas também Escritor parece um fantasma, bocadinho assustador mas é à um mesma. bocadinho assustador, sim. O conceito em Portugal ainda não é muito reconhecido, mas lá fora é uma profissão e até onde se ganha muito bem. Então, Manuela, antes de conhecermos o que é isto do ghostwriter ou do escritor fantasma, fala-nos um bocadinho do seu percurso. Ok. Porque afinal também queremos saber um bocadinho da sua história de vida. Certo. Pronto, só um bocadinho, não temos muito tempo, mas pronto, vamos lá. Eu sou formada em Humanidades e o plano era eu estar ligada à docência. Portanto, eu formei-me para dar aulas. Dar aulas de? Literatura, português, linguagem e comunicação, filo durante algum tempo, mas passei para a rádio. Portanto, eu comecei a dar aulas e passei para Já estamos a ver a voz a ficar colocada, porque falou da rádio. Sim, Bem, e passei bem. para a rádio em 2006, mais ou menos. Mas porque estava cansada da docência, afinal não era bem como tinha imaginado. Não, porque eu fui convidada para comentar um programa que se chamava na altura Olhar no Feminino. Era um programa muito voltado para temas de mulheres, de forma transversal, e eu era comentadora no programa. A Gisela
que era a responsável pelo programa e a voz do programa, foi para Londres, a um convite de um trabalho diferente, e a rádio convidou-me para eu assumir o programa. Como é que surge essa oportunidade? Viram-na em algum sítio? A Gisela conhecia-me. Ok. E sabia que eu tinha alguma vontade para conversar, para emitir opiniões, sem muito medo, e portanto, desafiou-me nessa perspectiva. E eu aceitei. E gostou? E gostei muito. Eu acho que sou alguém feita para a comunicação, lá está. E aquilo que eu faço não deixa de ser uma forma de comunicação também. A escrita é uma forma de comunicação. É um bocadinho mais undercover, é um bocadinho aqui mais escondida, não é? É. Mas Chega a imensas pessoas à mesma. imensas. E permanece. Exato, A escrita exato. permanece É verdade, para todo verdade. sempre. E, portanto, eu fiz rádio durante 10 anos, mais ou menos, mas eu sempre escrevi. E eu comecei a escrever aos 10, quando a minha... Que era uma das nossas perguntas. Se lembra qual foi a sua primeira assim escrita? É assim, toda a gente escreveu, não sei se já consigo, papé, pipopo, isso. Não é isso que eu estou... Mas alguma coisa que sentisse, eu escrevi qualquer coisa. Eu escrevi um diário. A minha madrinha ofereceu-me um diário, tinha eu 10, a caminho dos 11 anos de idade. Aqueles perfumados. Sim, fechados com uma chave. Óbvio. Com uma chave que qualquer pessoa abre, Olha, mas que eu achava que estava seguríssimo. Produção, assentem lá e num dia que fizer sentido, digam-me para eu trazer os meus diários, que eu tenho lá os meus diários em casa. Tenho. Eu escrevi muitos também. Escrevi Muitos não dezenas de diários. Dezenas de diários. Dezenas, Pronto, dezenas. eu era da matemática, não dava para Ok. dezenas. Eu fiz um código para ninguém conseguir ler os meus diários. A Eu sério? dava-me ao trabalho de escrever tudo em código, sim. Eu E eu ainda hoje saí lá procurar o código, mas era uma trabalheira a escrever, portanto já não dava assim tanto tempo a Pois. escrever. Não, mas eu não. Ela ofereceu-me o diário. Eu fui sempre uma menina muito calada. Uma coisa que não tem, que agora Não faz muito Agora- não faz muito sentido, mas eu era muito calada. Tinha até alguma dificuldade em integrar-me, por exemplo, em meios onde eu não estava à vontade. E a minha madrinha, que era professora na altura, e eu seguia a docência muito por influência dela, ofereceu-me um diário para eu poder escrever com o diário. E, na verdade, depois daquele diário, seguiram-se dezenas. Foi aí que eu comecei a escrever e que percebi que a escrita não é só terapêutica quando nós precisamos, mas uma enorme ferramenta de autoconhecimento. Porque ao escrever pensa-se em coisas, parece que fluem ideias, não é? Nós Analisar as Saudades de escrever. situações. Sim, porque Quando falamos aqui com todos... escritoras, eu tenho saudades de escrever, seja sobre nada. Sim, Não, mas escritora, é escrever. terapêutico. Só escrever qualquer coisinha. Nós temos uma voz interior, estejamos nós ou não receptivos a ela, mas quem começa a escrever percebe isso. Nós temos um alter ego que mora no nosso interior. Agora, nós podemos viver a vida toda sem o reconhecer. Mas se nós começarmos a escrever, percebemos que há uma voz ali dentro de nós, que é uma chamada de consciência. E essa chamada de consciência, quando escrevemos, ajuda-nos a conhecer. Porque nós, se desabafarmos um problema e depois formos ler no dia seguinte ou no posterior aquilo que escrevemos, nós dizemos, não, eu não escrevi isto, não. Quem é que... Eu disse isto, mas na verdade quando escrevemos com sinceridade e honestidade, é isto que acontece. Aquilo que sai. Sai, o alter ego manifesta-se. E então, 10 anos na rádio, como é que surge aqui, não sei se foi durante esses 10 anos na rádio, como é que surge aqui escrever? Nem sequer sabemos se começou primeiro a escrever as biografias dos outros ou as suas próprias obras. As minhas obras. Eu ainda estava na rádio e tive uma situação de vida que tem a ver com uma perda gestacional. E, portanto, eu, infelizmente, quando estava ali, calculei, mas pensei, não vou perguntar nada. Sim, se a pessoa quiser, fala. Aliás, não tive uma, tive várias perdas gestacionais no primeiro trimestre da gestação. E eu já estava ligada, na altura, a uma associação que se chamava Projeto Artemis, que apoia mulheres que perdem bebés. Já agora passo a mensagem. Temos que convidar aqui. É a próxima. Temos que Projeto convidar Artemis, aqui. Sandra Cunha é a presidente. Tem mulheres, exato. É porque às vezes o que nós temos dificuldades com os projetos, com as associações, é que são homens e algumas mulheres não estão tão à vontade para vir falar. É uma mulher que preside e é um mundo de mulheres. Sandra Cunha. favor. Sandra Cunha. Venha. E eu sempre escrevi, portanto, desde que comecei a escrever os meus diários, a escrita esteve sempre permanente na minha vida. Mesmo já em adulta, mesmo já uma coisa fora daquele diário... Já não era aquele diário infantil, eram as minhas crónicas para o Diário do Minho, era onde eu fazia rádio, o grupo tinha jornal, tinha rádio, e, portanto, eu escrevia crónicas, mas há um momento em que eu percebo que há muitas mulheres a necessitarem de contar as histórias, não só
como forma terapêutica, mas para que as pessoas entendam o que elas sentiam. Quando se perde um filho é preciso... É difícil falar ao princípio, mas é preciso falar disso depois. Tem que se falar. E desafiaram para eu escrever o Pacto de Silêncio, que é a minha primeira obra, que é o conjunto de 15 ou 16 histórias de mulheres que perderam os filhos. Curiosamente, eu não coloquei lá a minha, mas, porque o objetivo não era esse, mas esse é o meu primeiro livro. E surge o segundo na mesma temática, porque há uma editora no Brasil, do Grupo Sumos, a editora Ágora, que me convida para fazer o mesmo para o Brasil. Foi aí que a minha carreira começou a ganhar. Eu viajo para o Brasil, faço algumas palestras e eu pergunto-me, se calhar é isto. Se calhar eu, afinal, gosto mesmo de escrever. Se calhar a escrita é mesmo o meu objetivo de vida, porque me completava bastante. Foi aí que tudo mudou, em 2008. E então, no Brasil, lança outro livro ou uma... Maternidade, sim, Maternidades Fugazes, que é exatamente a mesma coisa, mas eu nem sequer sabia que o Brasil tinha um número inacreditável de perdas gestacionais, não só no primeiro trimestre, mas estamos a falar de gravidezes aos 7 meses, aos 8, Isso, nados mortos, exato. Eu estava completamente fora da realidade e quando comecei a perceber, e fui lá e dei palestras na Amparo Maternal, que é uma das maiores maternidades de São Paulo, é que eu percebi a quantidade de histórias que existem ligadas ao tema. E as palestras que dava eram baseadas em quê? Nos livros. Nas histórias que tinham ouvido tantas mulheres, não é? E nos livros. E essas mulheres identificaram-se ou algumas não? Todas. Todas? Sim. Todas quiseram ajudar outras mulheres? A linguagem de mulheres que perdem filhos é uma linguagem muito própria e muito específica, porque o mundo lá fora, esquece o assunto. Voltas a ter outro. Não é bem assim, não é? Não é bem assim. Então, emocional mexe muito. Sim. E a verdade é que cada pessoa lida com a sua dor da sua maneira, não é? E há pessoas para quem... o seu tempo. Exatamente. E há pessoas para quem isso, na realidade, dado que é um fenómeno da natureza e muitas vezes até está explicado, que é para evitar que nasça uma criança que não teria... Viabilidade, pronto. Há pessoas que entendem isso e resolvem isso muito bem. Há outras pessoas que já se ligaram emocionalmente e não o conseguem fazer. Desde o momento que sabem que estão grávidas. Pronto. Não é? E aí a dificuldade. E então, 2 obras escritas, quando é que começa aqui a escrever as biografias e a ser aqui uma ghostwriter? É exatamente aqui neste ponto em que eu começo a recolher histórias das pessoas e percebo que há pessoas que me começam a contactar porque querem contar as histórias delas. Portanto, eu penso, inicialmente pensei que provavelmente eu não me conseguiria colocar no lugar dos outros para conseguir escrever a história, porque eu tenho que largar a minha consciência, as minhas emoções, para vestir a pele da pessoa que me está a contar. Se calhar aqui, quando escreveu esta história das maternidades fugazes E o Pacto de Silêncio. O Pacto do Silêncio, tinha sentido isso na pele. Portanto, Exato. de alguma maneira, conseguiria, sendo cada pessoa diferente e passando por situações diferentes, conseguiria entender o que aquela pessoa sentia para transmitir. Sim. Mas agora, contar uma história que não tem nada a ver... Sim, que tem outras realidades. O maior problema de ser um ghost é nós temos que praticar o desapego e não fazer juízos de valor. E isso é que é difícil. Porque se eu vou escrever a sua história, por exemplo, e há coisas na sua história que eu não concordo, porque não fazem sentido. Não fazem para mim, para ela, eu não posso criar juízes de valor, nem porque posso a história não passa. Evidente. Porque no fundo é contar a história da perspectiva daquela pessoa. Exatamente. Porque é que aquela pessoa cometeu um erro e escolheu o caminho A em vez do caminho B, não é? Exatamente. Isso é o desafio. É o desafio, sim. E não pode haver juízes de valor e não pode haver apego. Ou seja, eu posso me apegar ao autor, até é importante que o faça, não me posso apegar à obra que estou a escrever. Porque quando nós escrevemos um livro, nós achamos que o livro é nosso. Estamos a escrevê-lo, estamos a produzi-lo e no fim, toma lá, o livro é teu. E isto é difícil. E este momento é difícil. E como é que funciona aqui, então, com os ghostwriters? Estamos a entender que é alguém que conta a história do outro, não é? Eu não assino o livro. Pronto, exato, ia-lhe perguntar isso. Não assina o livro. O livro é escrito no nome daquela pessoa? Claro, e a pessoa assina e assume o livro como dela. No fundo, o escritor fantasma entra, faz o trabalho e sai. E ninguém dá conta da presença dele.
Portanto, eu posso É o seu escrever tempo, tudo. Eu posso escrever o seu livro, entro, ninguém imagina. A Cláudia, não é? Sim, sim. A Cláudia até pode dizer que está a escrever um livro às pessoas e nas redes sociais. Na verdade, quem está a escrever é o Cláudia. fantasma. Cláudia. E no fim a Cláudia apresenta o livro, mas o fantasma não se manifestou. Ou seja, o livro é sempre da Cláudia, sempre, do princípio ao fim. E quem quiser ser ghost, já agora, quem quiser ser ghost tem que ter esta consciência. O desapego da obra tem que ser alimentado. Mas agora sabe o que é que me está a parecer? Vou chocar alguém. Mas pronto, eu não nasci para ser consensual. Parece quase uma barriga de aluguer. Podemos comparar. A mim já me disseram que aqui não há ética nenhuma. Que é engraçado. Isto não há ética Eu não nenhuma. estou a falar de ética, estou a falar Sim. desta sensação de a pessoa dá, cria-se muitas vezes, é quase depois tem que- impossível sim. uma ligação e a pessoa tem que estar preparada. Sim, mas Exato. as pessoas vão ver que Largar. é ela que teve o bebê, né? Porque ela não teve. Não Sim. sabes, a pessoa vai para uma ilha escondida. Durante 9 meses. Isso não é assim tão, Sim. Não, não é assim tão Sim, pode difícil. ser. Pode Mesmo ser. família próxima. É boa para inventar Eu sou histórias. boa para histórias. Eu acho Isso que, eu adorava, mas eu adorava escrever um livro. Como disse, porque é uma coisa gira que a Manuela diz, que eu achei muito engraçado, porque diz, todos temos uma história e todos queremos escrever um livro. É verdade. E foi isto que pensou, toda a gente quer escrever. Em pouco tempo, em menos de um ano, que foi quando eu comecei a trabalhar, percebi que o mundo é feito de histórias e as histórias vêm das pessoas. Todas as pessoas, sejam elas quem forem, têm uma história de vida e essa história pode ser contada. A verdade é que muitas vezes temos aquele, não sei se é um ditado, mas que se ouve tanto, a minha vida dava um livro, não é? Exato. A editora com quem eu colaboro Sim. e que encaminha os meus autores chama-se A Minha Vida Dava um Livro. A minha Portanto, vida dava um livro. Sim. Sim, é tal e qual. Não há, às vezes dizem-me, a minha vida é desinteressante. Não é desinteressante. O que pode a pessoa achar é que sofreu tanto, ou teve tantos percalços, ou não fez nada de tão grandioso que não é interessante. Mas quando nós começamos a falar com aquela pessoa e a pessoa nos fala dos obstáculos que teve que passar, das dificuldades que superou e mesmo que seja muito pouquinho daquilo que construiu, nós percebemos que aquela história pode ter uma mensagem para outra pessoa qualquer. E Manuela, como é que é este processo com os seus clientes? Portanto, tem clientes, lá está, que é completamente fantasma, portanto, Sim. há de haver aí livros que estão por aí Quase todos, escritos quase e todos. que só a Manuela é que sabe que o escreveu, mas também tem alguns, e vimos algumas fotos e alguns livros que tem, que são biografias que estão assumidas que foi a Verdade. Manuela que a escreveu. E há dois tipos de pessoas. Aquelas que quando vêm falar comigo e me contratam dizem é impossível a Manuela aparecer, não quero, está fora de questão. E tudo bem, E é para isso que a contratam E e é é para isso esses que os me termos contratam? que aceita, não é? por isso que Pronto. eu sou escritora fantasma. Pronto. E depois há aquelas pessoas que dizem, não, toda a gente sabe que eu sou incapaz de escrever um livro, toda a gente sabe que é impossível eu aparecer com um livro agora, portanto eu quero que a Manuela esteja comigo ao lado do processo, assuma que está a trabalhar comigo e que quando sair o livro se sente comigo na mesa de lançamento e fale enquanto Porque é a história da pessoa mesma, não é? Claro. Ou romance, A ou... autoria é da pessoa, na realidade. E já escreveu, por exemplo, sem ser só as biografias, já lhe vamos perguntar os nomes, mas alguma ideia que alguma pessoa tivesse e gostasse de ver aquilo escrito? Olha, eu tenho esta ideia desta história fantástica, mas não tenho jeito para escrever. Já fez algo? Já. Aparecem todo o tipo de pessoas. Aquelas que sabem muito bem o que querem e aquelas que só sabem que querem um livro e têm apenas uma pequena ideia. Sim. E depois há aquelas que vêm muito certas da ideia que querem desenvolver e ao longo do processo vão mudando a estrutura porque percebem o que é escrever um livro. Escrever um livro não é sentarmos-nos na cadeira e isto agora vai sair, vamos contar, inventar e tudo se encaixa. Escrever um livro é ter um filho. É preciso estar ali meses e meses a alimentar, a cuidar, a proteger para o momento do parto. Ele nascer saudável. Não é só sentar e escrever. Um livro desgasta emocionalmente, desgasta fisicamente. Às vezes os meus mentorados, porque eu tenho pessoas Sim, já vamos falar dessa parte. que não querem que eu escreva, mas querem ser orientados. Porque tenho um bloqueio, porque não consigo, porque as pessoas não têm compromisso e disciplina. A escrita precisa disto. Disciplina E compromisso. Sem estas duas palavrinhas, não há livro. E das histórias, biografias, onde se sabe que foi a Manuela que escreveu,
Como é que foi estar ali sentado ao lado e poder assumir que aquilo é um filho seu? Eu sinto mais responsabilidade, é curioso. Essa pergunta é curiosa, porque eu quando não apareço, eu tenho sempre a responsabilidade, mas a verdade é que quando eles me dizem para falar e estar lá sentada, eu sinto mais responsabilidade. É como se aquelas pessoas, apesar de saberem que a história é da pessoa, saber que a pessoa confiou noutra pessoa para traduzir tudo em palavras e essa pessoa não esteve à altura das expectativas. Portanto, eu sinto mais responsabilidade, apesar de gostar de aparecer. Pronto. Eu gosto de aparecer, eu não gosto de Como é que é sombra. este processo de conhecer a história da pessoa? Porque é um processo longo ainda. É um processo longo. Conhecer a história da pessoa e como é que é a pessoa para a poder traduzir em letras. Sim. Preto no branco. É porque No creme, vá. eu estou com a pessoa 6 meses de 6 trabalho. Às vezes 7. Portanto, eu rapidamente consigo criar empatia com eles um mês e meio depois. Eu já consigo estruturar muito bem o que é que se passa emocionalmente dentro das pessoas. Porque elas falam muito, são horas e horas de conversa, não é? Eu trago um gravador, coloco o gravador em cima da mesa e estamos a conversar como estamos aqui. E às vezes Gostava de fazer isto. às vezes elas estão a contar a história, Já não mas dá para fazer isto para a minha prenda de anos em setembro, não é? depois Devia ser a minha biografia. Deixar para o meu filho e se ele quiser, para os meus netos. vai sempre a tempo. Sim, exatamente. Estava a dizer que eu coloco o gravador e eles passam um tempo da conversa a contar a história, mas eles choram muito, riem muito, divagam muito e, curiosamente, eu pesco mais informação quando eles divagam, choram, riem e partilham outras coisas do que propriamente com A história. o núcleo da história. Portanto, o processo é este. A maior dificuldade do processo é quando eu já vivi situações que eles viveram e sei que não posso escrever sobre a minha perspectiva Tenho que escrever sobre a deles. Porque nós podemos ter vivido a mesma situação, mas a dor é diferente. O nível da dor é vivido diferente. de uma perspectiva Exato. diferente. Uma coisa ser errada de um lado e ser certa do outro, e ainda custa mais, não é? Custa. Se aquela pessoa viveu aquilo e acha que aquilo é mau, mas aquilo até era bom, porque sim, é que... sim. E o nível, para mim a maior dificuldade é quando falamos de dor. Pois. Porque a dor é relativa, o luto é relativo. O meu último livro, que se chama Entre o Céu e a Terra, tem a ver com a temática do cancro infantil. Eu perdi uma filha para um neuroblastoma. Portanto, a Vitória foi diagnosticada aos 6 com neuroblastoma, faleceu aos 11. Foram 4 anos de luta dentro de um IPO e a dado momento surge-me uma história em que eu tenho que falar sobre o cancro infantil e tenho que escrever sobre o cancro infantil. Portanto, como é que eu me vou distanciar disso quando eu vivi tudo aquilo que a pessoa me está a contar? Isto é difícil. Isto é terrível. Mas é possível. E faz isso. Claro. E então estava-nos a dizer que além destas histórias que faz para outras pessoas, não é? Quem são as pessoas que lhe pedem biografias? São só as pessoas mais famosas ou são pessoas tão fofinhas, vamos aqui dizer, como um avô que quer só deixar que aquela história, que aquele livro nunca seja publicado e deixar para os netos? Nunca ninguém lhe pediu isso? Sim, a maior parte são pessoas que querem deixar a história escrita. Sim, que não há netos, para... não há ego, há emoção. Ou seja, eu divido o ego daquelas pessoas que querem um livro para mostrar autoridade, para ter mais uma ferramenta de construção de uma marca, de uma carreira. E que é legítimo. Pronto. E depois tenho aquelas pessoas que o fazem só a nível emocional para criar, para ficarem eternos. Os livros são eternos, a escrita é eterna, nós ganhamos a imortalidade. Mas eu acho que é muito bonito. Eu adoraria ter um livro com a história dos meus avós, dos meus bisavós. É a única forma de não morrermos. É termos um livro. Ter um livro aqui que fica. Que fale sobre a nossa história, sim. E pronto, estava-nos a contar que além de ser o ghostwriter, também é mentora de outros escritores. Sim, porque já recebeu um prémio e é de todo... Ali uma foto. Exatamente. É de todo... tem todo o valor de fazer isto, porque quem já recebeu um prémio pode ajudar. Júlio César Andrino, foi em outubro do ano passado, 2022. O prémio vem na sequência de eles saberem que eu acompanho muitas pessoas, portanto, não tanto pela escrita, mas pela capacidade de abarcar
tanta escrita, tantos livros e tantos mentorados. E sim, eu tenho algumas pessoas que me contratam, elas fazem questão de escrever, mas precisam de adquirir toda a técnica, toda a prática e toda a construção da obra, e eu acompanho-os durante o processo. E como é que é esta mentoria? É para quem? É para alguém que já sabe mesmo Não. escrever? Pode ser para alguém que só tem como desejo escrever? A mentoria, e é bom que estejamos a falar disso, porque a mentoria na parte de escrita ou de escrever não serve só para escrever livros, serve para desenvolvermos a nossa forma de comunicar de forma escrita. As pessoas estão muito focadas na oralidade, que também é importante, mas esquecem-se que a forma como nós escrevemos dita muitas vezes um bom entendimento da mensagem ou não. Verdade. Se pensarmos que eu não estou... porque eu dou este exemplo aos meus mentorados. Se eu disser, tu estás louco, a pessoa está-me a ver, não vai levar a mal. Se eu disser, estás louco, a pessoa vai interpretar de outra maneira. Se isto for num e-mail, com a pontuação errada, com uma expressão errada, E que pode, vai às ser vezes, mal interpretado. até a pontuação vai certa e o outro é que não entende do outro lado. Exato. Qual é que é a Exatamente. intenção. Também. É que os emojis vieram ajudar. Sim. Também. Os emojis ajudam a dar aqui o tom. Mas nós não podemos colocar emojis em textos. Exatamente. Não é? Ou seja, a comunicação escrita não é só para quem quer escrever um livro. Mas isto para dizer que hoje em dia já as pessoas quase não sabem escrever Verdade. e ler, interpretar o corretamente sem os bonequinhos. É verdade. Os bonequinhos é que dizem fixe, os bonequinhos, estou triste, estás-me a falar assim, É não é? verdade. E nós temos que conseguir comunicar de forma escrita assertivamente. E, portanto, sem bonecos, utilizando a pontuação e as palavras certas, é possível. E as pessoas, muitas vezes, faltam-lhe também as palavras, léxico. E isso faz com a prática da escrita, com a leitura, com os recursos à mão de semear. E, portanto, as pessoas têm mesmo que, se quiserem tornar-se comunicadores mais eficientes, têm que dar importância à escrita. Manuela, quem é que a pode contactar? Todos! Mas toda a gente me pode contactar, todas as pessoas que queiram. Há pessoas, por exemplo, eu dou consultoria escrita, que não tem nada a ver com a escrita, mas há pessoas que têm livros e que querem saber como podem fazer com o livro, como podem chegar às outras pessoas, e também existe essa Pessoas vertente. que até já tenham livros escritos, gostavam que visse, é isso? Sim, o que é que eu posso fazer com este livro? Para que é que serve o ISBN? Para que é que serve um depósito legal? Eu sou obrigado a ter o ISBN, sou obrigado... Ou seja, toda a estrutura que monta um livro, porque há muitas autopublicações hoje em dia. Sim. Tem recurso a editoras, mas as pessoas não sabem Depois como fazer. Então também podem consultar. A consultoria escrita, também dou consultoria escrita. Por isso, eu estou disponível para quem quiser e quem tiver dificuldades ao nível deste processo, não só editorial, mas escrita. Já tive jovens com 18 e 19 anos para preparar-se um bocadinho mais para a própria disciplina de português. Portanto, eu estou disponível para todos. Depende do objetivo que a pessoa quer atingir comigo. Muito bem. E se houver aqui alguém que tem uma história de vida linda para contar, ou que Venha ela. Venha, a venha. sua história Venha ela. de vida linda, é de certeza que é linda porque é a sua. Planos para o futuro, Manuela? Há planos para o futuro? Sim, eu estou há muito tempo a escrever para os outros e quero escrever para mim novamente. Uma história feliz desta vez? Uma história feliz. Eu tenho título, já comecei, já tem algumas páginas. O meu tempo é que fica mais limitado por causa dos autores. Já tem título, chama-se Esperança, é uma mulher. Passa-se em 1670, portanto é uma história que me exige mais tempo porque obriga-me a investigação. Mas esse é o plano de futuro. Eu quero escrever como autora. Então, de futuro, está aqui o convite para nos vir apresentar Voltarei. a sua esperança. Voltarei. E queremos ver Nada, essa obrigada. esperança com alegria, está bem? Com certeza. Manuela, Obrigada. foi um gosto de conhecê-la. Pena não Tudo bom. podemos falar Obrigada. mais um Sucesso. bocadinho. Tudo bom, muitas histórias Obrigada. bonitas. Então ficou aqui uma excelente sugestão. Olha, uma prenda, uma coisa para fazer, para deixar aqui. Eu gosto muito desta ideia da escrita. E nós agora vamos conhecer a nossa próxima A Inês. convidada, que não escreve, mas se calhar até escreve. Se calhar se formos perguntar também tem um diário. Sim, Nunca sabemos. Surpresas. Mas que a Inês decidiu também começar aqui a fazer coisas diferentes e novas, não é? Então vamos passar o quê? Um vídeo? Exatamente, para conhecer a nossa convidada. Até já. Até já.
E estamos de volta para conhecer a próxima convidada de hoje. Queres referir? É verdade, a Inês Avelar, fundadora da Mirística, uma marca de cosmética artesanal, ecológica e vegan. Olá. E que nós já vimos aqui Olá, um Inês. vídeo com muitos Amigo, produtos. obrigada. Muitos produtos. Inês, conte-nos aqui um bocadinho do seu percurso. Claro que sim. Portanto, a Mirística surgiu assim de uma forma muito espontânea na minha vida. Eu, na verdade, estava a fazer a minha licenciatura em Audiovisual e Multimédia, Que não tem nada a ver com que não tem nada a cosmética, ver, nem com mas fazer que produtos. ainda assim é bastante útil para poder trabalhar a sim. imagem da marca. Pronto, Ah, nesse ponto sim, exatamente. Por isso, eu sei nessa disso. parte é bastante útil. E não só, mas pronto. Eu, na altura, estava a estudar em Benfica. Trabalhava também em Lisboa e vivia em Almada. Todos os dias andava imenso de bicicleta, porque deslocava-me sempre de bicicleta, e não estava muito satisfeita com os desodorizantes e outros produtos cosméticos também que encontrava no mercado. Mas, sobretudo, os desodorizantes sentia que não eram eficazes o suficiente, que tinham ingredientes tóxicos para o nosso organismo, e comecei à procura de uma solução alternativa que correspondesse àquilo que eu procurava para mim. Como não estava a conseguir encontrar nada, decidi tentar eu própria fazer o meu desodorizante. Mas como é que se lembra? Explique-me só. Multimédia, vou fazer o meu desodorizante. Parece nada. Sim, Ah, mas estou a foi estudar mesmo uma química. necessidade, foi Ok. mesmo uma necessidade pessoal. Como não estava satisfeita e era algo que E no não meu dia a encontrava em dia lado nenhum. não encontrava algo que fosse que tivesse o grau de eficácia que eu pretendia para mim e para o meu estilo de vida. Lá está, andar todos os dias de um lado para o outro, trabalhadora estudante, passar o dia inteiro fora de casa. Não encontrava uma solução que me fizesse muito sentido e que tivesse esse grau de eficácia, e por isso acabei por começar a tentar fazer eu em casa. E consegui. Como é que Consegui aprendeu? fazer. Foi ao quê? À internet? Ver como é que Sim, se bastante pesquisa, fui pesquisando, fui começando a procurar, sobretudo na internet, e acabei por encontrar algumas receitas, cruzar alguma informação, começar a experimentar a fazer, e pronto, e de facto fiquei O que é que bastante. foi essa primeira coisa que conseguiu fazer? Portanto, fiz um desodorizante muito simples, à base de três ingredientes apenas, com óleo de coco, com amido de milho e com bicarbonato de sódio. E ele era mesmo super eficaz. Assim tão simples. Claro que, hoje em dia, temos desodorizantes na Mirística, têm Já uma muito forma mais. já muito mais complexa, não é? Que eu depois fui desenvolvendo à medida que fui ganhando conhecimento. Mas esse funcionou para si, fazia-lhe Funcionou, sentido. funcionou, exatamente. E pela sua simplicidade, pelo facto de eu poder fazer em casa com ingredientes naturais que estavam à minha disposição com muita facilidade, Isto é cumpriu muito todos engraçado. os requisitos que eu procurava. E fiz o desodorizante. Claro que depois de fazer o desodorizante ficou o bichinho de, bem, se eu consigo fazer o desodorizante, também consigo fazer outras coisas. Depois do Desodorizante, desodorizante o que é era que o quê? Era o quê? Aí depois foi mesmo mais a curiosidade Uma base. de Olha, começar a a Cláudia fazer. precisa de uma base. Ele dá bem As bases estão a ser chatas com a pele da A, Cláudia. a maquilhagem não é tanto, Sim, eu tanto, sei, tanto nós a estamos minha a área, brincar porque eu no meu dia a dia não costumo utilizar maquilhagem e, como vos digo, a Mirística surgiu muito aqui das minhas necessidades suas pessoais. necessidades. Claro que depois fui criando outros produtos, desenvolvendo outros produtos para ir ao complementar, encontro não é? daquilo que outras pessoas para fazer uma me marca, pediam. não é? Exatamente, Ninguém faz uma marca com um exatamente. produto. Para poder fazer uma gama abrangente. claro. Mas a maquilhagem é algo que até hoje Ainda não fez. ainda não fez. Claro que só o futuro dirá. Então, tem também aqui a questão de que começou a produzir os seus próprios cosméticos com o intuito de reduzir a pegada ecológica. Exatamente, Porquê? exatamente, porque precisamente um dos fatores que, pronto, que eu queria solucionar, não é, aqui na minha procura, era precisamente o tentar reduzir o impacto que os produtos que eu uso no meu dia a dia têm para o nosso planeta, ou seja, seja a nível, por exemplo, do transporte, dos produtos que são feitos industrialmente e que vêm de países Não muitas sei vezes de onde, muito exatamente. longínquos, portanto têm grandes emissões de CO2, seja a nível da sua própria pegada hídrica, ou seja, a maioria dos produtos, para serem fabricados, têm um grande consumo de água associado, portanto era algo que eu procurava também tentar reduzir e, claro, ao fazer eu própria e até mesmo criando bastantes produtos, porque a nossa gama tem muitos produtos que não contêm mesmo água na sua composição, estamos aqui a encontrar uma forma de poupar também água, não é?
E depois temos também a questão das embalagens. A maioria dos produtos cosméticos são embalados em embalagens de plástico, não é? Muitas vezes depois ainda têm embalagens secundárias e muitas vezes essas embalagens secundárias ainda têm mais um outra, invólucro sim, à sim, volta, é não é? verdade, é verdade. Portanto, temos aqui uma série de embalagens para apenas um produto. Portanto, com base nisto, tentei, lá está, numa fase inicial, pensando em algo para mim, fazer com embalagens reutilizadas, não é? Ao fazer para mim, em minha casa, reutilizei embalagens que já tinha. Depois, ao decidir realmente avançar com a mirística, aí, claro, não seria essa a solução. No entanto, a solução que eu encontrei foi criar embalagens que sejam realmente reutilizáveis e criar aqui um sistema também de tara retornável, ou seja, das pessoas me poderem devolver as embalagens para reintroduzir. Aquela economia circular e voltar circular a a usar. funcionar, E exatamente. então, como é que foi dado este salto de eu faço aqui umas coisas para mim e está tudo bem, para criar uma marca que vai para fora, que exige provavelmente mais formação, certificação, exatamente. porque há aqui normas de segurança, isto não é, agora vou fazer ali um sabonete em casa e Não, vou nada a dar para ver, toda a nada a gente. ver mesmo. Portanto, lá está, como indiquei, foi realmente um processo bastante orgânico, não é? Em que comecei pelo desodorizante, mas depois fui substituindo aos poucos os diversos produtos que utilizava no meu dia-a-dia, produtos de cosmética e depois até mais tarde os produtos de limpeza do lar, até mesmo os meus próprios detergentes comecei a fazer e às tantas, lá está, uma pessoa vai falando com os amigos, com os familiares, vai dando a experimentar, a conhecer, olha isto que eu fiz e com bom feedback das pessoas que experimentavam os produtos que eu estava a fazer, acabei por decidir que faria todo o sentido desenvolver realmente uma marca. Lá está, a curiosidade também me foi fez muito querer médio. investigar mais, mas terminei a minha licenciatura em simultâneo e assim que terminei a licenciatura dediquei-me a 100% a criar a minha própria marca. Fiz inclusive também algumas formações a nível de empreendedorismo e de gestão de empresas. Pois, porque isto não é só fazer, lá está. porque Exatamente, não é só fazer. E claro, Há fiz questões também. legais. Exatamente. Portanto, decidi, lá está, realmente fazer, criar a marca, criar a empresa e pronto, e procurar então o que é que eu preciso para pôr então isto em prática e deixar de fazer apenas para mim, fazer para os outros. Portanto, encontrei um espaço para fazer o meu laboratório. Na altura em Almada, atualmente estamos na Lausanne, portanto mudámos toda a Lausanne. nossa vida, Pois. mudámos toda a nossa vida a nível pessoal e a nível de empresa para a Lausanne, mas numa fase inicial começámos em Almada e então procurámos então uma loja para poder fazer o laboratório, para poder fazer o devido licenciamento do espaço, a certificação dos produtos, que pronto, portanto fazer a certificação dos produtos e a sua inserção no portal dos cosméticos da União Europeia, que é o CPNP. Pois, porque era isso que eu gostava que Exatamente, referisse. Estes exatamente. produtos não são ali as mesinhas da Não, tia de todo, Chica, com de todo o todo. sem desmerecer a tia Chica, eu até tenho uma sogra Chica. Pronto, mas não são esses produtos. Não, de São todo. coisas que são De todo. certificadas. Os meus portanto, foram produtos não são testadas. caseiros. Pronto, exatamente. São artesanais, mas não são exatamente, ou caseiros. seja, são Isto é feitos importante referir. pelas minhas próprias mãos, mas cumprindo todos os requisitos legais, todas as medidas de segurança e de higiene, as nossas fórmulas, as minhas fórmulas, fui eu que as desenvolvi, estão todas testadas a nível toxicológico, cada produto tem a sua própria ficha de segurança, está tudo devidamente registado nas entidades responsáveis para garantir exatamente a qualidade e a segurança dos produtos. E cheira muito bem aqui. Pois, cheira. E eu acho que nós agora Temos fotos? temos um vídeo ainda, Ai, um vídeo primeira, primeiro. Cláudia, que Bora. é para vermos aqui a Inês a congeminar isto tudo lá no seu laboratório. Vamos ver. Vamos ver esse vídeo.
viram, não tinha caldeirão, mas... Nada Então, disso. estes produtos são feitos de quê? Vimos ali muitos frasquinhos. Quem esteve mais atento ou tem uns melhores olhos conseguiu ver ali argilas e coisas assim. Exatamente, portanto, todos os meus produtos são feitos com ingredientes de origem mineral, de origem vegetal, portanto trabalho com óleos vegetais, com óleos essenciais, faço também extratos com plantas, portanto com diversas plantas mesmo em pó ou inteiras, faço os extratos com os óleos vegetais para depois integrar no produto cosmético e assim passar para o produto cosmético as propriedades dessas plantas. Trabalho com os óleos essenciais, não utilizo fragrâncias artificiais, nem nada do género. Mas cheira muito bem aqui, não é sei o que porque- é, não sei definir de onde é que vem o cheiro, tinha que ir lá pôr o nariz em cima de tudo. Sim, se calhar o sabonete é o que está mais Os aberto. sabonetes, Ou as das velas tipo também, umas velas também temos sólidas, as não velas, é possível ser das também temos as estão velas de mais abertas. massagem. O que acontece é que os óleos essenciais nos permitem obter aromas intensos e muito agradáveis e muito diversificados também, mas têm também as suas próprias propriedades terapêuticas, ou seja, não temos apenas o cheiro, mas temos as propriedades das plantas que aqui se aplicam então nos nossos cosméticos, que passam então para o Nós nosso estamos aqui cosmético. a ver alguns produtos. Então, Como já é que arranjou a lagartixa para a foto? Calhou. Foi mesmo por Top. o acaso. Eu estava a tirar uma fotografia Mas naquele o- sítio. Antes, na foto anterior. O lagartinho apareceu. não reparei Top, no lagarto. tudo E a eu ver. fui a correr, pus logo lá o produto e tirei fotos o mais depressa possível antes que ela se fosse embora outra vez. Então, que Mas foi produtos é mesmo que- por acaso. lagartixa E nenhum, primitiva. nenhum animal foi explorado para tirar a fotografia. Exatamente. Foi mesmo. Porque é vegan, não é? apareceu, Apareceu, aproveitou. Exatamente. Não há Todos os testes nossos- em animais. Não há testes em animais, não há ingredientes de origem animal. Mesmo nos nossos bálsamos utilizo ceras de origem vegetal, como por exemplo a cera de arroz, a cera de soja. Cera de arroz. Exatamente, portanto, tudo alternativas à cera de abelha e a outros produtos de origem animal que não utilizo de todo na nossa cosmética, podendo assim, lá está, ter produtos de elevada qualidade, com elevados benefícios para a nossa pele, mas sem a parte da exploração animal associada, porque a verdade é que não há necessidade de termos essa exploração animal, conseguindo nós ter produtos tão benéficos para a nossa pele, passando essa parte muito menos ética e que para mim não faz sentido. Eu própria sou vegan, não consumo produtos de origem animal, não utilizo produtos de origem animal, por isso não me Portanto, faria para qualquer si sentido isto foi utilizá-los uma na minha caminhada que faz cosmética. sentido e que faz cada vez mais sentido para mais pessoas. O que é que estamos aqui a ver? Quase parece um chantilly, mas... Parece, é a nossa manteiga corporal, neste caso a de karité e laranja. Karité, coco e laranja. Deve ser bom isto. Fica mesmo com uma textura super fofa, como dá para ver Sim. na imagem também. E quando estou a fazer, quando estou a bater, fica mesmo com aquele ar de chantilly. É que parece um chantilly, não é? É. Então, vamos falar aqui sobre os produtos. Já os vimos, portanto, já explicámos aqui do que é que estes produtos são feitos. Só dizer que o facto das pessoas adquirirem estes produtos, também eles próprios estão a reduzir a sua pegada ecológica, não é? Isto para quem Exatamente. quer ser sustentável, Exatamente. pensar no futuro do Por causa daquilo que ambiente. tínhamos falado anteriormente, da parte da redução da pegada hídrica, a parte da redução também das emissões de CO2. Porquê? Porque estão a consumir produtos produzidos em Portugal e não produzidos noutros países, portanto há muito não há aqui muito menor este deslocação. caminho todo, não é? Exatamente, muito menos caminho a percorrer. A questão das embalagens, que eu falei anteriormente, das pessoas poderem fazer a devolução das embalagens para serem reutilizadas e assim não estarmos a utilizar matéria-prima virgem constantemente. E é assim que as pessoas, de facto, acabam por conseguir reduzir a sua pegada. E não só. Eu também dou workshops, portanto, também ensino as pessoas a Fazerem. os seus próprios produtos e assim poderem também ser mais autossustentáveis e fazerem em casa também os seus próprios Maravilha. produtos E cosméticos. então temos esta mesa lindíssima aqui, eles já estão num desassossego, querem mostrar tudo e depois a gente não explica tudo e eu quero saber tudo o que está aqui. Vamos lá, então, começamos de que lado?
A Inês escolhe. Sim, claro que sim. Portanto, temos aqui, por exemplo, alguns dos nossos produtos de corpo, não é? O creme é o quê? corporal, Esse- a loção refrescante, estes aqui mais, Isso é mais para altos. peles, dá para todos os Para tipos todo o de tipo pele, de ou tem pele, vários mesmo para cremes? pele mais sensível. A nível de rosto, sim. Temos na nossa linha de rosto produtos para pele mista ou para pele oleosa. Temos produtos para pele seca, para pele madura, tanto sejam esfoliantes, máscaras, os cremes de rosto. Temos também um creme específico para o contorno dos olhos, exatamente. Os de corpo são de facto para todo o tipo de peles. As manteigas corporais, aquelas que tínhamos visto Sim. há pouco, são para peles mesmo mais secas, para peles muito Ou, por exemplo, secas. na altura do verão, que vamos à praia, Sim, sabe sim. que mesmo eu que nunca ponho cremes muito pesados, no verão tem que ser, não é? Quando se vai à praia, quem é peixinho... Sim e não. Não, É eu de fico facto todas- importante hidratarmos a nossa pele, mas às vezes no verão, como está mais calor, transpiramos mais, também um produto assim mais pesado. Ah, ok. Às vezes é mais difícil de conseguirmos até espalhar corretamente. Por isso, nesse Verdade. sentido, Faz sentido. nesse Faz sentido, temos aqui a nossa loção refrescante, portanto, esta aqui laranjinha, não é? E a nossa loção refrescante é um creme muito fluido, de muito rápida absorção, mas que gosto dá a hidratação necessária Cheira a à nossa laranja. pele. Não cheira a laranja, a embalagem é cor de laranja, Ah. mas o aroma é assim mais floral, com o gerânio rosa Estamos e aqui agora. fresco, Ficam bonitos na com televisão. hortelã-pimenta. E ainda bem. E então, e Fico aqueles contente por verdinhos que temos saber. ali à frente? Estes verdinhos fazem parte aqui da nossa linha de rosto. É a nossa água micelar, que é um produto de Que limpeza temos ali e à desmaquilhante. parte, sim. E o tónico, portanto, para tonificar a nossa pele. A nível de cuidados diários, na nossa rotina diária de cuidado de rosto, é recomendado fazer a limpeza. Portanto, aqui utilizamos a água micelar, a tonificação, utilizando o tónico, E e depois a hidratação. Exatamente, e daí depois o creme de contorno de olhos ou consoante o tipo de pele, o creme facial mais indicado. Depois temos ali uma lufa, já vi, pronto. Exatamente, que é uma esponja exatamente. vegetal. Trouxe também aqui, porque também temos alguns acessórios que complementam a nossa gama e que assentam também no mesmo tipo de valores, portanto, na produção sustentável, nacional. Aqui as nossas lufas são produzidas no norte de Portugal e na Galiza. Portanto, conseguimos ter assim muita proximidade e evitar estar a importar lufas, como muitas vezes muitas empresas Acontece fazem, de longe. que mandam vir da Índia ou do Brasil. E aquilo que tem ali, aquilo, são discos Estes desmaquilhantes? discos não são discos desmaquilhantes, são discos feitos também Quero deixar só um com, bocadinho para a com a colega. Sim, sim, lufa. pode tirar. Para a colega filmar, mas sossegadinho para ela conseguir. Claro, estes discos são feitos com a lufa, são costurados à volta e é para fazer esfoliação facial. Olha, fixe. Isso é bom. Sendo que, a nível dos esfoliantes, o que acontece muitas vezes é que contêm microplásticos na composição. Microplásticos esses que vão literalmente pelo cano abaixo e acabam por ir parar Estragar, aos rios, sim. mares Sim, e oceanos e acabam por causar muitos danos no nosso planeta e contaminar até mesmo as águas que nós bebemos. Por isso, verdade. fazer a esfoliação com os discos de lufa ou com qualquer um dos nossos esfoliantes que são à base de sal é uma Tem os ótima seus alternativa. esfoliantes. Tem Ali ali no um centro. Tem ali um coisinho que parece de sal, para cá. Mas Portanto, não, estão aqui. este é o nosso shampoo seco e aqui Ai, está o shampoo. Oh, eu sempre esfoliante. à procura do shampoo seco. Shampoo seco de quê? O nosso shampoo seco é feito com diversas plantas moídas, portanto estamos mesmo a aplicar literalmente as plantas em pó no nosso cabelo e no nosso couro cabeludo. Contém também argila e amido de milho que ajuda a absorver o excesso de oleosidade. E Deixa o funciona nosso como cabelo. um shampoo seco normal. Exatamente, aplica-se Pois- diretamente assim Sim, na e zona da depois já não é raiz. preciso lavar. E evitamos a lavagem com água, conseguimos prolongar o tempo entre lavagens e ficar o cabelo com bom aspecto, com volume, cheiroso também, Sim, sim. tal como se E, tivesse sido então, lavado. e o que é que temos mais aqui? Portanto, esfoliantes, Sim, a temos nível aqui de as manteigas cabelo. de karité, não é? Exatamente, portanto essa parte são os óleos vegetais e manteigas e ceras vegetais que nós também comercializamos, que faz imenso sentido, e os óleos essenciais, sobretudo porque como damos workshops
Depois temos Para as muitas pessoas que pessoas à também querem procura. fazer. Onde é que podemos encontrar os ingredientes? Então, na Mirística também temos os ingredientes para as pessoas fazerem. poderem produzir os seus próprios cosméticos. E eu achei muita piada, ela reparou na lagartixa, eu reparei que tem uma coisa até barba. Exatamente. Ok, o nosso programa é de mulheres, mas pronto. Claro, Há sempre à mas procura de uma coisa nova para dar aos seja seus para uma maridos. oferta, por Exato. exemplo, algum familiar, algum amigo. Temos também produtos específicos para o homem, a nossa loção aftershave e o nosso bálsamo da barba, que foi o tal que apareceu há pouco na fotografia E lá é o quê? com, Para fazerem com a o barba, para lagartixa. porem tipo espuma? Este bálsamo da barba é mesmo para aplicar na barba, portanto para homens que tenham barba, para nutrir, hidratar e dar uma ligeira fixação também, portanto para a barba não ficar tão despenteada. A loção aftershave é, como o nome indica, para após o barbear. Portanto, temos produtos para barbudos e para não barbudos. Respeitamos todas as opções. Exatamente, cada um decide o que faz. Depois temos ali os sabonetes, não é? Exatamente. Que eu acho que é o mais típico, ou quando se pensa aqui em coisas artesanais, pensa-se nos sabonetes. Não é? Portanto, de vários... Sim, temos diversos tipos de sabonetes. Temos sabonetes para peles mais oleosas, para peles mais secas, sendo que os nossos sabonetes são também indicados para o cabelo e, como tal, também para Podem cabelos ser mais shampoo. oleosos. Exatamente. Ok. Cabelos mais oleosos, cabelos mais secos, cor cabeludo sensível e até mesmo para caspa. E também temos o nosso sabonete exótico de especiarias, que é um sabão esfoliante. À medida que estamos a passar na nossa pele, estamos a esfoliar. Tem as especiarias moídas e coco ralado para fazer essa mesma esfoliação. é giro isto, não é? Muito bem. E aquelas coisinhas de madeira estão ali porque... São as nossas saboneteiras. Pronto. São também tudo produzidas em Portugal. Trabalhamos com uma marcenaria que produz peças de mobiliário e tem pequenas sobras de madeira que muitas vezes não conseguem introduzir na sua produção. Evitando assim o desperdício dessas sobras, fazem as nossas saboneteiras. Está tudo pensado. Tudo. A ideia é essa. Tentamos Inês. ao máximo, mas estamos cá sempre para melhorar ainda mais. Como é que as pessoas podem adquirir estes produtos onde? Nós temos loja online, miristica.pt. Na nossa loja online podem encontrar a gama completa, porque eu aqui só trouxe uma amostra. Temos muito mais produtos e muito mais acessórios. Encontram Enviam lá para todos todo os o produtos. país? Fazemos envios para todo o país e, na verdade, até para toda a Europa. E também costumamos estar presentes em alguns mercados, sobretudo na região de Lisboa e da Almada e na região de Coimbra. Porque, pronto, agora temos está lá ligação à mais para cima. Almada, não é? Portanto, Porque nós já cá hoje estamos a estávamos dia antes. 19 de junho, algum que se lembra aqui próximo, não? Não. Não. Talvez mais para o fim de junho, mas o que eu aconselho, lá está, é se nos quiserem visitar, verem no nosso website, temos lá mesmo uma secção de eventos onde colocamos lá todos os eventos em que vamos estar presentes, os workshops, os mercados, tudo o que for acontecendo na Mirística, vamos lá colocar e nas nossas redes sociais também, claro, podem seguir-nos nas redes sociais e ver então onde é que vamos estar, o que é que estamos a fazer, um bocadinho do nosso dia-a-dia também. É fácil. Muito obrigada. Inês. Muito obrigada. Parabéns. Muito obrigada, foi um prazer. Obrigada. E tudo bom agora para o futuro. Muito Ainda mais obrigada. produtos e aqui mais... Sim, Azar sim, no sim. planeta. Viagem, não- Pronto, olha, não sabes. não. Temos aqui Temos já projetos. alguns Temos aqui projetos um para o desafio. futuro, alguns novos produtos a caminho, portanto, Depois vem cá nos contar. vão acompanhando, sem dúvida que em breve vamos ter novidades. Ainda bem. Muito obrigada. E olha, temos que nos despedir. É verdade, Já é chega verdade. de conversa. É verdade, São hoje duas começámos, convidadas. hoje começámos com histórias, não é? Falámos aqui sobre histórias de vida. Conhecemos aqui a Manuela Pereira, ghostwriter, que escreve histórias dos outros, também tem as suas próprias histórias editadas. E conhecemos aqui a Inês, que mudou a sua vida para fazer aqui a sua marca mirística, com produtos artesanais, vegan, amigos do ambiente. Fantástico, não é? É E que fantástico. cheiram muito bem. Tenho-vos a dizer que eu daqui a bocado vou pôr o meu nariz ali a ver o que é que cheira tão bem. E bocado pronto, assim terminamos com a vontade de Ruth de pôr o nariz a cheirar aos Exatamente, onde não sou chamada. É também um facto que acontece muitas vezes. Até ao próximo Beijinhos, programa. até ao próximo programa.